Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre as mudanças climáticas e seus efeitos em Cabo Verde. Sabemos que as mudanças climáticas são uma preocupação global crescente devido ao aumento das concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera. Essas mudanças têm impactos como o aumento da temperatura média na Terra, o aumento do nível do mar e eventos extremos frequentes, como furacões e ondas de calor, afetam sobretudo a biodiversidade, a segurança alimentar, a disponibilidade de água potável, tornando-se uma questão crítica que requer ação global para mitigar seus efeitos. Para explorar sobre este assunto, tenho comigo no estúdio a Cesária Gomes, que é doutora em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável e é também coordenadora nacional do projeto Quarta Comunicação e primeiro relatório bienal de atualização de Cabo Verde. Muito boa noite, senhora Cesária Gomes. Seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista. Boa noite, obrigada pelo convite que me foi formulado. Boa noite também a todos os telespectadores que, portanto, nos assistam a partir das suas casas. E é sempre um prazer partilhar o conhecimento, o pouco que eu tenho sobre as alterações climáticas. Também tenho o prazer de anunciar José Maria Semedo, ele que é geógrafo, investigador e professor universitário. Muito boa noite, senhor José Maria Semedo. Bem-vindo ao programa. Muito boa noite, obrigado pelo convite de estar neste debate e também agradeço aos telespectadores que nos estão a participar neste debate neste momento. Um debate necessário e que visa esclarecer a sociedade civil em torno das mudanças climáticas e seus efeitos aqui em Cabo Verde. Sabemos que, apesar de pouco contribuir para o aquecimento global, o arquipélago está entre os países mais afetados pelas alterações climáticas. Primeiramente, gostaria de perguntar quais os principais problemas que Cabo Verde enfrenta devido às mudanças climáticas. Começo por si, senhora Cesária. Obrigada. Efetivamente, como, portanto, fez o enquadramento e muito bem, Cabo Verde faz parte dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Portanto, dentro do sistema insular. E, apesar de não contribuir em termos de emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, e como também disse muito bem, porque os sistemas insulares, de acordo com o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, portanto, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, contribuem com menos de 0,1% relativamente às emissões de gases com efeito de estufa. Mas, no entanto, é dos países, do grupo dos países que mais sofrem relativamente a nível dos impactos nefastos das mudanças climáticas. Impactos negativos a nível das zonas costeiras, porque os sistemas insulares, de acordo com o IPCC e vários artigos científicos, consideram que normalmente a totalidade desses sistemas são considerados zonas costeiras, com exceção de alguns picos em termos de elevação relativamente a nível médio do mar. Portanto, apresentam consequências ou sofrem consequências nefastas a nível das zonas costeiras, como referi há bocado, a nível dos recursos hídricos, a nível, portanto, do turismo e, de uma forma geral, em todos os setores socioeconómicos, os principais setores socioeconómicos de desenvolvimento desses países. Daí, efetivamente, há uma necessidade de todos nós, não só o governo, mas todos nós, no sentido de enveredarmos esforços de modo a mitigarmos os efeitos negativos das mudanças climáticas.
Gostaria de perguntar ao Sr. José Maria Semedo se o arquipélago está em condições para aguentar esses impactos das alterações climáticas. Bom, isso é difícil dar uma resposta direta, porque, como disse, Cabo Verde são ilhas, portanto, é um estado arquipelágico. Ou seja, não só temos o problema da insularidade, porque a insularidade nos insere no espaço marítimo onde a alteração do nível do mar necessariamente afeta a orla costeira, a foz dos vales, veja que a nossa agricultura de regadio está na foz dos vales, que são afetados pela infiltração marinha, mas a própria dimensão das ilhas. Cabo Verde tem 10 ilhas, mas não chega a 5.000 km². Portanto, o que dá um território pequeno, mas emparcelado em várias parcelas. Temos a insularidade, que já é um problema no âmbito das mudanças climáticas, porque tem uma extensa orla costeira que é afetada pela alteração climática, mas a própria montanha, não obstante, Cabo Verde, como toda a Macaronese, são muito montanhosas, mas isso vai afetar no âmbito da erosão do solo, porque aqui o relevo montanhoso favorece a erosão quando as chuvas são concentradas, que é uma das tendências da evolução do quadro da mudança climática. Mas para a nossa inserção, Cabo Verde seria numa zona árida, Cabo Verde é um ser insular. Portanto, o quadro celiano, o quadro insular, o quadro de relevo montanhoso, já com pouco solo, será muito afetado por vento, chuvas torrenciais e ciclos de seca. Portanto, temos um quadro muito desfavorável. Não obstante, Cabo Verde não é das ilhas que podem ser cobertas pelo mar. Há ilhas que estão nesse quadro. Mas o nosso quadro também não é melhor, porque combina não só a insularidade, mas o quadro da seca e do montanhismo, porque as ilhas são muito montanhosas. Daquilo que referiu é por causa disso que Cabo Verde é dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Exato, aumenta a vulnerabilidade. Agora, temos de saber gerir esse é o nosso quadro natural. Compete nós gerir este quadro. E quais são os desafios do país no combate às alterações climáticas? Cesária. A nível dos desafios, como referiu muito bem o professor, os desafios são enormes. Desde já nós temos um grande desafio que é aumentar a nossa literacia climática a nível nacional. Portanto, que é o exemplo deste programa, que é sensibilizar as pessoas sobre este fenómeno que é atual, portanto, está a acontecer, e nós, como ilhas, como sistema arquipelágico, temos que, efetivamente, delinear políticas e estratégias de modo a aumentar a nossa resiliência, portanto, às alterações climáticas. Mas Cabo Verde, portanto, aderiu à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 95. E desde então, desde esta data, Cabo Verde não tem estado a poupar esforços relativamente à redução das vulnerabilidades face aos impactos negativos das mudanças climáticas. Desde logo, portanto, em termos de delineamento de políticas que enveredam para o uso sustentável dos recursos naturais de que nós dispomos, desde, portanto, o uso sustentável da água, o uso sustentável, portanto, em termos da conservação da nossa biodiversidade, o uso sustentável dos recursos marinhos e não só. Portanto, e esse é o caminho e temos que cada vez mais reforçar, portanto, digamos, estas políticas, de modo que os impactos, e de acordo com a previsão ou a projeção do IPCC, até o final do século a tendência é de piorar, mas temos, não só Cabo Verde, mas a nível global, de enveredar os esforços no sentido de minimizar esses impactos. E que leitura faz sobre essa questão, Sr. José Maria Semedo,
com relação aos desafios do país no combate às alterações climáticas? Como dissemos um bocadinho, Cabo Verde é um país pequeno, uma pequena parcela, mas de um grande planeta. A Terra, todos nós, todos os países, até porque os países mais ricos, que consomem mais recursos, são os maiores emissores. Porque um dos grandes problemas do quadro climático, o quadro natural atual, aliás, foi até muito discutido pelo Papa Francisco, já fez dois, no Laudato Si, que é um documento papal que discute a questão da preservação da natureza. Porque está muito ligado também à distribuição desigual dos recursos. Há países que consomem muito mais recursos, fazem muito mais emissões. Mas quando o problema da emissão altera o clima, é para todos. Toda a Terra é afetada. Bom, nós também temos dado, nem que seja, o nosso pobre contributo. Temos de o fazer enquanto habitantes do planeta. E, na verdade, nós podemos, como disse a colega há um bocadinho, de facto, podemos ter uma educação ambiental que nos cria consciência que nós também devemos colaborar. Mas podemos melhorar o consumo de água, contribuir para menos emissão e também contribuir para melhorar o quadro geral da arborização, por exemplo. Porque se todo o planeta plantar mais árvores, as árvores absorvem o dióxido de carbono da atmosfera. Portanto, da função clorofila, da fotossíntese, as plantas absorvem o dióxido de carbono e emitem mais oxigênio. Portanto, aqui o carbono pode ser consumido por uma arborização mais alargada. Bom, nós não podemos arborizar todas as ilhas a 100% porque temos a limitação da seca, do próprio solo e do fenómeno da desertificação. É um contributo possível. Além daquilo que ela referiu um bocadinho, consumir menos energia e ter uma consciência de usar produtos ou maquinaria que tenha menos emissão, ou ter uma agricultura mais sustentável que faça menos emissão, ter que plantar mais árvores. Talvez das poucas coisas que estão ao nosso alcance. Cada cidadão plantar mais árvores ou ter mais plantas verdes para contribuir pela diminuição do dióxido de carbono, em particular, porque há mais gases de efeito de estufa. Aqui também entra a questão de se evitar a prática da queimada nos terrenos agrícolas, não é, Cesar? Com certeza, sim. E a nível das queimadas tem-se feito ações de sensibilização a nível dos mídias, a nível nacional, e tivemos o caso muito infeliz da Serra de Malagueta. E como sabemos também, e como o professor acabou de referir há pouco, as queimadas também constituem um dos fatores em termos de emissões de CO2 e não só, de CO2 para a atmosfera. E ao praticarmos as queimadas, também estamos a aumentar o nível de dióxido de carbono na atmosfera, sem falar das consequências negativas a nível do solo, que se tem referido e muito a nível das ações de sensibilização por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente, no sentido de sensibilizar os agricultores a não fazerem a prática das queimadas, dado, portanto, aos impactos negativos a nível do solo e da constituição biológica dos solos que favorecem em termos da produção agrícola.